Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tudo esteja bem com você e bem-vindo a mais uma aula desse curso. Nessa aula eu quero te mostrar o passo a passo, cada fase, cada etapa de um projeto de pesquisa. No próximo vídeo eu vou demonstrar como que é um projeto de pesquisa de mestrado e também um projeto de pesquisa de doutorado. Eu vou utilizar o meu projeto aprovado no mestrado e vou utilizar também um projeto que eu fiz para uma seleção de doutorado. Nesse projeto de doutorado fui aprovado, mas na seleção eu não fiquei dentro das vagas, né? Como sabemos, é uma seleção muito criteriosa e eu fiquei fora das vagas, mas isso aí é outra história, não vem ao caso. De todo modo, esse projeto sendo aprovado, eu posso utilizar então para te mostrar aquilo que eu fiz e deu certo. Se foi aprovado, então quer dizer que estava no caminho certo, então é importante te passar também. Vamos lá. Nesse pequeno vídeo, não vou prolongar tanto, tá? Porque no vídeo anterior ficou muito longo falando sobre o plano de redação. E eu sei que vídeo muito longo a gente tende a talvez não assistir todo ou ficar avançando. E a minha ideia é que você assista esse vídeo completo. Então eu vou dividir ele em algumas partes. Primeiro eu vou mostrar o que é o modelo que eu tenho aqui. Segundo, eu vou te mostrar o meu modelo aprovado no mestrado e depois o meu modelo aprovado no doutorado. Vejam bem, esse arquivo aqui é um arquivo que eu posso dizer um arquivo geral, padrão. Mas cada universidade ou cada edital, seja do mestrado ou doutorado, ou até mesmo algumas universidades ou faculdades, tem um modelo padrão, elas já solicitam um modelo específico. Porém, não muda muita coisa. O que vai mudar apenas se precisa de folha de rosto, se precisa de anexo, de apêndice, de tabela, essa parte mais opcional. De todo modo, a proposta entre problema, hipótese, justificativa, metodologia, cronograma, isso tem em todos eles. Então é importante você ficar atento nessa aula, porque se você não utilizar esse modelo que eu estou oferecendo aqui, você pode produzi-lo a partir desse, produzir um arquivo para você, a partir desse, adequando as normas solicitadas na sua universidade, ou edital, ou faculdade. Tá ok? Então, nesse modelo que eu tenho aqui, que eu vou disponibilizar para download, você vai ver o seguinte: na capa, você coloca o nome da instituição, Universidade Federal, tal, Universidade Estadual, Faculdade de fulano de tal, curso de pedagogia, curso de história, o seu nome completo, título do projeto e subtítulo. Desce uma linha, tá? Não faz na mesma linha não, para não ficar tão amontoado. Esse título, como eu falei na parte anterior, no plano de redação, é importante você deixar bem claro no título, bem delimitado e bem específico aquilo que você quer pesquisar, para que a pessoa que pega o seu trabalho pela primeira vez não tenha dificuldade de entender. Afinal, o que é que essa pessoa quer dizer? Onde essa pessoa quer chegar? Então, se você delimita, se você estabelece a sua pesquisa pelo título, tá? Pelo título, não o tema, mas o título, fica mais fácil. Na aula anterior, eu falei sobre que eu queria pesquisar sobre lendas locais em comunidade quilombola. Sim, mas esse é o tema. Agora, como é que ficou o título? Tá? O ensino de história, o uso de lendas locais no ensino de história na comunidade X. Então, isso é o que eu devo colocar na capa. Tá? Se você não viu essa aula ainda, volta para a aula em que eu falo do plano de redação, em que eu vou montando o plano de redação para produzir meu projeto, meu artigo ou TCC. Vamos lá. Seguindo aqui, ainda na capa, você pode colocar a cidade, a instituição, tipo Aracaju e o ano. Aracaju 2024, Aracaju 2023, Maceió 2020, Maceió 2021. Sempre separado por vírgula. Tipo assim, ó. Maceió, vírgula 2022. Ponto. Certo? Por exemplo, vou colocar aqui abaixo para ficar mais fácil. Pronto. Porque esse 2022 é a data que você vai entregar o projeto. Então, se você vai entregar só no fim de 2025, você coloca aí no ano que você está entregando esse projeto.
Ah, eu vou entregar 2025, então beleza, vou colocar Maceió 2025 é quando eu vou entregar esse arquivo, tá? Então, muito importante você lembrar disso. Na segunda capa, na folha de roxo, né, você repete as mesmas informações, coloca o seu nome, o título do projeto, o subtítulo também, usando aquela proposta que eu te dei na aula anterior. Aqui você coloca esse texto, reduz um pouco a fonte para tamanho menor e coloca aqui recuado à direita. Projeto de trabalho de pesquisa, projeto de TCC, projeto de monografia, projeto de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, apresentado como parte do requisito de obtenção de grau de bacharel, mestre, doutor, enfim. Você coloca aqui informações para que fique bem formal. Ou seja, vamos supor que eu pego a sua pesquisa. Primeira coisa que eu vou olhar é o título. Vou pegar a sua pesquisa, vou ver o título para saber se você está deixando claro para mim, que vou ler pela primeira vez, o que você quer pesquisar. E ao virar, eu quero entender se esse trabalho é uma tese, é um projeto de mestrado, é um projeto de TCC, se nesse texto aqui deixa claro para mim, que eu vou ser o leitor iniciante, leitor pela primeira vez, se você deixa claro para minha pessoa se esse texto é um texto que você apresentou no mestrado, na graduação, no doutorado. Então, é para isso. Falar para que todas as pessoas possam compreender. Escrever de modo claro e objetivo. Isso aqui serve para ser um texto informativo. Porque se eu não quiser, se eu pegar o texto lá, vou folhear. Por exemplo, estou com a folha aqui, vou usar como exemplo essa. Pego aqui e vejo aqui a capa. Então a capa estabelece o tema, o título. Se o título for importante para mim, beleza, maravilha. Então eu vou folhear. Na segunda folha eu já vejo que esse trabalho ele tem uma relevância boa, importante. É um trabalho interessante porque ele foi um trabalho que foi apresentado para um TCC, para que você pudesse obter o título de professor de história, por exemplo, de língua portuguesa, professor de matemática, uma licenciatura, um curso de administração, por exemplo, quem sabe, por aí. E aqui você repete, você coloca o nome do orientador, título professor, se é mestre, doutor, se é orientador, orientadora, qual a titulação que eles têm e o nome completo, tá? Isso aqui eu vou mostrar no modelo melhor, porque eu fui adequando de acordo com o modelo usado na minha universidade. Mais uma vez, instituição e o ano. E aqui você coloca de modo opcional, tá? Se você utilizou ilustrações, você vai ter que colocar cada página e cada referência que você utilizou ao longo do texto. Por exemplo, se você utilizou 10 fotos, você colocar ou desenhos, ou gráficos, ou imagens, você colocar figura 1, ilustração 1, tal, foto 1. Então é importante você definir aí o que é o que está no seu texto. Se está no seu texto, tem que estar aqui. Mas essa folha só é colocada se você de fato colocou no texto. Então é uma folha opcional, não é obrigatória. Ou seja, se está no texto, tem que estar aqui. Se não está no texto, não está aqui. Outra página opcional é a lista de tabelas. Se você utilizou tabela, se você utilizou tipo uma planilha no seu texto, você vai ter que colocá-la aqui como referência. Então, mais uma página opcional. Se não tiver no texto, não tem aqui. Se tiver aqui, tem que estar no texto e vice-versa. As siglas que você utilizou ao longo da pesquisa, da produção. Então, se você utilizou na UFAL, UNEAL, UFES, então você vai ter que colocar cada sigla aqui do lado e deixar bem claro o significado dessa sigla. Tá? Então, também é opcional. Se você usou siglas, use aqui. E aqui é o sumário. O sumário é obrigatório, porque é através do sumário que eu vejo aquilo que tem na pesquisa. Se, por exemplo, eu tenho interesse por uma parte do seu trabalho,
Eu não quero ficar pesquisando, folheando, buscando um texto, não. Eu já quero saber, através do sumário, onde é que está aquele tema, aquele capítulo, aquele tópico que para mim é interessante. Por exemplo, se eu vou pesquisar sobre o preconceito linguístico, por exemplo, e esse preconceito linguístico ele foi pesquisado em cidade de Alagoas, eu tenho interesse pela pesquisa do preconceito linguístico, especificamente em uma cidade onde um capítulo, um tópico da pesquisa é direcionado a ela, então eu vou pesquisar no índice onde é que fala do preconceito linguístico na cidade de Arapiraca, por exemplo. Então essa página aqui realmente ela é obrigatória, porque através dela é onde eu tenho conhecimento daquilo que está no texto. A introdução, onde na introdução você vai colocar, você vai colocar contextualização, você vai colocar o problema, a hipótese, você vai colocar a justificativa da sua pesquisa, vai colocar também os objetivos gerais e específicos de modo implícito, você vai falar aquilo que está no seu projeto, um plano de redação. Então, para que introdução? Introdução é para mostrar para o leitor um pouco do seu trabalho que está por vir. Então você vai listando aqui, vai produzindo o seu texto, colocando as informações que o leitor vai ver, ou que o leitor verá, no texto, nas páginas futuras. Então é importante que você possa deixar o leitor curioso, digamos assim. Falar um pouco daquilo que você produziu, falar um pouco da metodologia utilizada. A pesquisa foi utilizada a partir da metodologia da pesquisa em história oral, a partir de entrevistas com 10 cidadãos, 10 moradores de tal comunidade. A entrevista foi transcrita, a entrevista ela foi feita a partir de moradores de tal local, de indígenas de tal aldeia, para que você não conte tudo que vai ter na pesquisa, não dê um spoiler, digamos assim, mas que você deixe o leitor curioso. Tá? Então, esse é o passo a passo. E também isso aqui geralmente eu coloco junto, tá? Essa parte aqui geralmente eu coloco embutido na pesquisa. Mas se você quiser dividir, tudo bem. Fica aí a seu critério. Tá? Então, veja bem. Nessa parte aqui do problema, da justificativa, da hipótese, também dos objetivos, você pode colocar tanto embutida na introdução quanto separada. Eu prefiro colocar de modo corrido na introdução. Por que isso? Porque são elementos que fazem parte da introdução. Pode ver aqui, ó, que eles são sequência do mesmo tópico. Ó. Tópico 1, seção 1. Aí aqui 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2. Aí aqui é que termina. Mas de todo modo, você pode colocar embutido no texto da introdução, quanto também de modo separado. Mas eu vou colocar aqui, vou demonstrar aqui, vamos lá. O problema da pesquisa, lembrando, o problema é uma pergunta que você está propondo pesquisar, investigar sobre ela. Toda pesquisa científica ela surge a partir de uma interrogação, de uma dúvida. Então, a pergunta problema é aquilo que você está propondo investigar ao longo do texto. Então, importante. Ao longo da pesquisa você vai buscar forma de responder aquela pergunta, seja responder positivamente ou negativamente. Então, tendo a pesquisa, o problema, você tem que dar também a sua hipótese. A hipótese, como eu falei anteriormente, é a resposta imediata que você dá para aquela pesquisa. Por exemplo, se eu quero investigar sobre o preconceito linguístico que é na Arapiraca, eu devo selecionar um grupo de pessoas, ou uma localidade, ou uma região, ou alguma situação específica, e dizer o seguinte: se existe preconceito linguístico na cidade de Arapiraca, no bairro tal, ou entre aquele grupo tal. E a minha hipótese deve ser que existe ou que não existe. Mas ao longo da pesquisa eu vou confirmar através de procedimentos metodológicos se existe ou não existe o preconceito linguístico
contra aquelas pessoas ou entre aquelas pessoas. Já a justificativa, ela configura, como você viu anteriormente, como uma causa ou as motivações que me levaram a escolher esse tema. Afinal, se eu vou escolher, se eu pesquisar sobre preconceito linguístico, por exemplo, usando isso como exemplo, eu devo saber, devo ter um motivo para isso. O que me levou a escolher esse tema? Quais foram as motivações que me levaram a fazer essa escolha? Por que preconceito linguístico? Por que não preconceito de classe social? E por que não preconceito de gênero ou de etnia? Então, tudo isso o pesquisador tem que estar na mente e tem que ter resolvido tudo isso através do plano de redação. Por isso que eu ressalto essa importância, porque o plano de redação ele delimita e a partir do projeto é um caminho que você vai percorrer passo a passo, mas começa no plano de redação. E os objetivos em que você vai listar aqui o geral e também os específicos, que configuram no passo a passo que você pretende percorrer para responder a pergunta, problema da sua pesquisa. Então, quais são os quais são os passos que você pretende percorrer ao longo dessa pesquisa? Para responder essa pergunta, você tem que criar o geral e também os específicos. Mas não veja tudo isso como algo difícil de alcançar, algo difícil de fazer. É muito comum ao longo da pesquisa você estar sempre reescrevendo, apagando, fazendo uma modificação naquilo que você já fez. O que é que eu recomendo? Faça um pouco a cada dia. Mesmo que seja um parágrafo, mesmo que seja uma frase, mesmo que seja uma página ou 2 páginas, ou uma lauda, enfim. Mas é importante você saber que a pesquisa ela precisa ser contínua, porque você não pode parar, você não pode desistir ou até desanimar. E não fique triste se você fez, depois mudou de ideia, depois apagou, depois seguiu para outra direção. O que eu recomendo? Faz o plano de redação primeiro, para deixar bem amarradinha a ideia, porque se você desviar um pouco para um lado ou para outro, não será uma coisa muito drástica que vai afetar tanto o seu trabalho. É muito comum o pesquisador mudar de ideia ao longo da pesquisa e buscar outros caminhos, tá? Seguindo, então, aqui nós temos a fundamentação teórica, ou revisão de literatura, em que você vai utilizar obras, vai citar obras, autores, textos acadêmicos, de modo a citar obras científicas aí da universidade, mas para fundamentar o seu trabalho, fundamentar a sua pesquisa. Por exemplo, se eu falo sobre preconceito linguístico, estou usando esse exemplo, mas pode ser outro. Se eu falo sobre preconceito linguístico, eu devo pesquisar autores que falam sobre preconceito linguístico. E esses autores que falam sobre preconceito linguístico, eu posso conhecê-los no Google, pesquisando, baixando artigos, comprando livros, ou até fazendo download, sei lá, PDF, e-books, comprando livros, lendo. Não há como você fazer a pesquisa sem você fundamentar teoricamente. Então, o que a banca quer? A banca quer, seja de TCC, de dissertação ou de tese, a banca quer saber que você possui propriedade naquele assunto, que você leu, que você dominou teóricos da área. Tá? Então, pesquisa primeiramente autores que falam sobre aquela área de conhecimento, aquele tema que você está se propondo a pesquisar. Então, ao longo do texto, você vai citando o autor e o ano, segundo fulano de tal, abre parêntese, 2019, 2020, 2015. É bom você usar autores mais recentes. Pode usar clássico? Pode, com certeza. Mas uma pesquisa que utiliza de obras atuais, de artigos atuais, ela é uma pesquisa atualizada. Lembrando que a ciência está sempre se refazendo, sempre buscando novidades. Então, capricha nessas obras recentes, para você saber também o que a universidade anda debatendo na sua área de conhecimento, para não ser uma pesquisa superada. Seguindo, aqui temos uma citação recuada à direita, tá? Então, muito importante isso.
E lembrar que a citação ela deve ter fonte menor que a fonte do texto. Mas isso aqui já é uma parte para a metodologia, para as formatações da BNT. Lembra que eu falei que se houvesse ilustração no texto, você deveria colocar a referência dela lá no índice? Pronto, então é isso aqui. Ó. Nesse projeto, ele tem uma fonte, tem uma imagem, tem a referência dela, de onde foi pega essa imagem, onde foi coletada, e essa imagem precisa estar referenciada, contando a página dela lá no índice de ilustrações, lá nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, de todo modo, a regra é clara. Se está no texto, precisa estar também na lista de ilustrações. Eu vou voltar agora para a página 11, que era a página que estávamos antes, e só para te lembrar, tá? Se você colocou no texto, precisa colocar lá como referência, informando também a página. Por que isso é importante? Porque se eu quiser ver uma imagem específica do seu trabalho, eu não tenho que ficar folheando folhas e mais folhas buscando essa localização. Eu vou logo nesse índice para saber em qual página que está então a sua ilustração ou a foto que você utilizou. Já nessa outra parte aqui é o campo da metodologia, onde você vai explicar aqui qual foi o passo a passo que você utilizou para desenvolver essa pesquisa. Qual foi o recurso? Foi gravação de entrevista? Foi questionário? Foi formulário? Foi trabalho de campo? Foi pesquisa bibliográfica? Você visitou cartório para buscar documento? Você foi até museus? Você entrevistou testemunhas vivas da época? Foi um trabalho que você utilizou um questionário? Você foi na casa de pessoas? Como é que você desenvolveu a pesquisa? Então a metodologia, você vai explicar o passo a passo que você utilizou, se você coletou dados, enfim. Como é que é a pesquisa, se foi uma pesquisa bibliográfica, se foi uma pesquisa documental, se foi uma pesquisa quantitativa, se foi qualitativa, se foi uma pesquisa que você queria só fazer levantamento de dados, se você queria, por meio da pesquisa, conhecer mais sobre esse sujeito que você está entrevistando, as perspectivas, percepções. Então tudo isso precisa estar bem definido na metodologia. Como é que você coletou esses dados, né? Fez um gráfico, enfim. Tá? Então tudo isso aqui tem que estar bem definido, bem delimitado, para que o seu leitor, que pode ser uma pessoa totalmente leiga no assunto, tenha acesso ao conhecimento. Nesse outro campo é o cronograma, em que você precisa deixar claro, e isso aqui é obrigatório, precisa deixar claro qual período, ou em qual época, ou em qual situação você pretende desenvolver tal etapa da pesquisa. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, eu coloquei várias etapas, tá? 1, 2, 3 até 10. Eu posso definir aqui, por exemplo, etapa 3, objetivos. Posso colocar aqui etapa 4, ou colocar aqui problema, no primeiro. Posso colocar em segundo a hipótese. Posso colocar também aqui, será a outra parte da minha pesquisa. Vou pensar como se fosse um TCC. Eu posso desenvolver essa pesquisa, colocar pesquisa de campo. Posso colocar aqui transcrição de entrevistas. Entrevistas. Posso colocar também, ou seja, são as etapas que eu quero criar no meu trabalho, o passo a passo, a metodologia, as partes do meu trabalho, quando é que eu pretendo desenvolver. Então eu posso colocar aqui o mês de janeiro, colocar 01/2024 ou 24. Ou seja, no mês de janeiro de 2024, eu pretendo elaborar o problema da minha pesquisa. Já no mês de fevereiro, no mês 02/24, eu tenho que ter a minha hipótese. Então, o passo a passo. Quando é que eu pretendo criar cada parte do meu trabalho? Quando é que eu pretendo atingir, coletar esses dados, transcrever essas entrevistas? Quando? Então o cronograma ele tem que ser primeiramente
um cronograma pé no chão. Ou seja, não posso prometer aquilo que eu não vou cumprir. Colocar no cronograma aquilo que eu pretendo alcançar em determinada época do ano, em determinada época do meu curso. No meu caso, eu fiz o meu cronograma de mestrado, então eu delimitei ao longo do texto, ao longo da pesquisa, do cronograma, aliás, perdão, quando é que eu iria cursar disciplinas obrigatórias, quando é que eu iria cursar disciplinas optativas ou eletivas, quando é que eu iria fazer pesquisa de campo, transcrever as entrevistas, enfim, ou fazer essa revisão de literatura. E por fim é isso, tá? Então adeque o cronograma à sua realidade. Se você não tem tempo de produzir isso aqui em 6 meses, não prometa que você vai produzir isso em 6 meses. Se você não tem tempo de fazer isso em 2 meses, não prometa 2 meses. Prometa aí um tempo maior para que você encaixe de modo menor no seu cronograma. E aqui por fim as referências bibliográficas que são obrigatórias. Todo texto que é citado, toda obra que é citada ao longo do texto precisa estar referenciada aqui, mas seguindo as normas da ABNT. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou na próxima aula falar um pouco sobre fontes bibliográficas e também vou mostrar sobre o meu projeto de mestrado e também de doutorado, para que você possa aí ficar antenado nessa produção, ok? Desde já agradeço pela atenção, pela preferência e também pela paciência. Forte abraço.